Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O 10º mandamento, ele nos chama a atenção para algo que precisa sempre estar sob nossa vigilância. A cobiça é algo que à primeira vista parece não nocivo. Entretanto, ela é tão destrutiva e devastadora como as rachaduras de uma grande represa. Ela tem sido a causa da destruição moral e espiritual de muitas pessoas ao longo da existência. Seu efeito inicial pode até ser anestesiante e prazeroso, mas o seu fim é amargo e terrível. Como lemos na primeira parte de Salmos 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. A cobiça, ela vem acompanhada pela inveja e pelo desejo desmedido de possuir aquilo que pertence a outro. Isso torna os homens insatisfeitos, infelizes, ingratos com aquilo que eles já possuem. Aonde começa a cobiça? A cobiça começa com olhar o outro e o desejar. E isso nos lembra a desobediência de Acã, registrada em Josué capítulo 7. Nos recorda também o adultério cometido por Davi em 2 Samuel capítulo 11 e o incesto cometido pelo seu filho Aminon em 2 Samuel capítulo 13. Teríamos então tantos outros exemplos que a Sagrada Escritura nos mostra de pessoas que foram seduzidas e que cederam à cobiça. Queridos, Acã, ele viu e desejou os objetos proibidos, os objetos que ele não deveria trazer para casa, os objetos que foram ali da terra de Jericó, dos cananeus. Ele furtou para si. Davi, ele viu a mulher de Urias e desejou a ponto de tomá-la para si. Aminon, ele viu a formosura de sua irmã e desejou, cometendo loucura em Israel. Queridos, a cobiça, ela é aguçada pelo desejo desmedido e cego de possuir aquilo que pertence a outro, aquilo que é do outro. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15 diz: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Amados irmãos, a cobiça, ela não é aguçada por aquilo que desagrada, e sim por aquilo que agrada-nos. Ela não é de maneira nenhuma despertada por aquilo que não nos chama a atenção, e sim por aquilo que chama a atenção, por aquilo que nos seduz. Quando alguém vê algo desagradável, a atitude é de rapidamente afastar o seu olhar e se esforçar para não mais olhar. Mas se alguém vê aquilo que é agradável, aquilo que lhe chama a atenção, então a cobiça aí encontra um terreno fértil. Precisamos atentar para a ordem de Deus em sua palavra. E a ordem de Deus é não cobiçarás. Prestemos então atenção, irmãos. Nós vimos então que a cobiça ela começa no olhar, mas não é um simples olhar. É um olhar em que o envolvido ele não consegue parar de olhar. O envolvido não consegue parar de ficar pensando, maquinando uma forma de conseguir ou concretizar o seu mau desejo. Como vimos, queridos, no texto de hoje, a cobiça ela não envolve apenas aspectos sexuais, mas também bens materiais. Ela envolve sentimentos de inveja, ganância, insatisfação para com aquilo que possuímos. Qual o caminho contra a cobiça? O que devemos fazer em relação à cobiça? O primeiro caminho é afastar-se daquilo que está despertando em nós a cobiça. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Aquele que está em pé, olhe para que não venha cair. A Sagrada Escritura nos chama muito a atenção no que diz respeito à necessidade de vigilância constante. O segundo caminho em relação à cobiça é preencher a nossa mente com pensamentos que nos edificam. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Colossenses
Convida eles a pensar naquilo que é do alto, a encher a sua mente com as verdades de Deus. A Bíblia diz: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Enquanto estivermos envolvidos com pensamentos que edificam, que alimentam, que nos ajudam, estaremos assim nos afastando daquilo que pode nos levar aí à concretização da cobiça. Queridos, por fim, terceiro caminho é confessar e conversar com pessoas de nossa confiança. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A Bíblia diz que aquele que encobre a iniquidade nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu e você, que nós possamos andar humildemente diante do Senhor, tendo a atitude de José do Egito, tendo a atitude de Jó no capítulo 1, homens que se desviavam do mal, e possamos, irmãos, a cada dia depender mais do Senhor e de sua graça para vencer todas as nossas fraquezas e debilidades. Eu quero ainda deixar para você Provérbios capítulo 23, do versículo 29 ao 30, que diz: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Versículo 30 ele diz: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando mostra-se vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos mais prudentes em nossa caminhada. Senhor Jesus, diante de Ti colocamos nossas vidas. Pedimos perdão e pedimos a Tua misericórdia, Senhor, para que possamos continuar nessa caminhada. Fortalece nossa vida, nosso homem interior. Pois, Senhor, embora estejamos a cada dia buscando fazer a Tua vontade, temos sobre nós uma natureza decaída, uma natureza, Senhor, corrompida pelo pecado e que precisa ser vencida, Senhor. E só pode ser vencida no poder da Tua graça. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.